Olá, tô aqui de novo, mais um vídeo para continuar contando a minha história, né, o meu testemunho. Vamos ver se esse vídeo tem menos choro. Aos poucos o Senhor vai me dando direção e capacitando e perdendo a vergonha. Mas enfim, vamos lá. No outro vídeo, quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque senão não vai entender, né? Isso é uma continuação do meu testemunho, da minha história, de tudo que eu passei, Deus a minha infância. E no último vídeo eu falei sobre a perda, sobre a morte, né? Trágica, precoce, do meu ex-namorado. A gente nem chegou a noivar, não deu tempo. Mas eu grávida, né? Enfim, as situações que aconteceram comigo. E como o Senhor, na sua infinita bondade, pela graça, pela misericórdia, porque eu estava bem incrédula, bem triste, cheguei a alguns momentos duvidar até que Deus existia. E aí no outro vídeo eu falo sobre isso, sobre como Deus usou um pastor para ir na minha casa, né? Foi algumas vezes e eu nem o recebi, mas como Deus é bom, Deus incomodou que ele fosse, que ele não desistisse. E até que chegou o momento que eu abri a porta do quarto e eu resolvi atender e orar junto. E aí foi onde o Senhor falou muito comigo. E aí começa, né, só o comecinho da restauração, porque é um processo longo, é um processo doloroso, é um processo onde a gente tem que reconhecer que a gente precisa de ajuda primeiro, né? Reconhecer que existem profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que podem nos ajudar e que algumas vezes é necessário medicação, sim, dependendo do grau da depressão que a gente está. As pessoas têm muito preconceito com medicamento controlado, mas é um período, dependendo da situação, é necessário para que nos ajude a fortalecer, porque ele vai agir no nosso sistema nervoso central e ele vai nos ajudar. Eu demorei muito para reconhecer que eu precisava de ajuda e isso gerou muitas consequências, porque o fato de eu demorar demais a procurar ajuda fez com que eu tivesse muitos outros problemas de saúde. Queda de cabelo que não parava, problemas de vários, físico, emocional, porque isso me deixava angustiada. Tinha dias que eu só queria chorar e às vezes naquele dia tava tudo bem, minha filha tava bem, eu tava trabalhando. Graças a Deus eu tenho minha mãe viva. Ela, a minha irmã mais nova, ainda morava com a gente, né? Quando eu morava com eles, ela era adolescente quando a minha filha nasceu. A Larissa, a primeira, ela tinha 15 anos mais ou menos. E aí ela me ajudou demais. Ela me ajudava a ficar com ela, minha mãe ajudava. Então, às vezes, a gente tem que aceitar a ajuda das pessoas, a ajuda dos profissionais de saúde. Isso é necessário, isso é importante, isso faz parte do processo. Hoje eu consegui ficar livre de quase todos os medicamentos, ainda tomo um, bem pouquinho, bem poucas gotas para dormir, mas já fiquei muito dependente de ter que tomar de manhã, de noite. Quando eu
tentei parar várias vezes por conta própria, sem um processo de deixar aqueles medicamentos e foi péssimo porque me dava uma angústia. Então não faça nada da sua cabeça. Se você sentir que não consegue sair sozinha, procure ajuda. Não é vergonha procurar ajuda, é necessário, né? A gente, pessoal, psiquiatra é pra doido. Não é, gente, não é. E hoje tá tão normal, até pessoas que não passaram por traumas. Tem pessoas que, teoricamente, a gente olha, parece que a vida é perfeita e tem um monte de problemas psicológicos, depressão. E eu falo assim, Deus, se a pessoa passar metade do que eu passei, ai, essa pessoa não aguentaria. Mas é porque existem pessoas mais fracas, existem pessoas mais fortes. Porque isso vai da personalidade. Tem gente que se abala muito fácil. Então, não é vergonha procurar ajuda. Se fortalecer, porque a gente pode ser mais fraco, né? Tem pessoas que superam mais fácil as coisas, tem pessoas que levam mais tempo. É uma questão individual de cada um. E nesse processo de médico, terapia, medicamento, foram basicamente já tem 12 anos, vai fazer 13 anos agora em julho que ele faleceu. E eu ainda tomo remédio. Mas não me culpo, já me culpei, já tentei parar, já fiquei anos sem tomar, sem auxílio de um profissional. E isso não me fez bem, não me fez melhor. Tentar melhorar por mim mesma e ter preconceito quanto aos tratamentos, às terapias. E principalmente quando a gente vai na igreja, é cristão, as pessoas te cobram, meu Deus, as pessoas cobram tudo da gente. As pessoas têm mania de cobrar. Mas que Deus cura. Claro que Deus cura. Claro, ele tem poder para curar, mas ele colocou os médicos, ele colocou os profissionais para nos ajudar, porque ele sabe que o ser humano é falho, é fraco, tem os momentos de fraqueza. Então a gente precisa de aceitar que às vezes é necessário. Tem pessoas que conseguem passar pelo luto, pela perda, por problemas sérios de saúde, seja o que você está enfrentando. Tem pessoas que conseguem realmente passar sem precisar de uma ajuda, mas no meu caso não conseguia. E por mais que eu tivesse casado novamente, e eu vou falar sobre isso, refeita a minha vida, aquilo que eu vivi, aquela ferida não cicatrizou ao ponto que eu conseguia falar nisso, assimilar. Eu não tinha ressignificado tudo isso ainda de uma forma que ficou leve. Eu me emociono, como eu me emocionei no último vídeo, mas não por dor, mas porque eu sou um ser humano e sempre que eu falo no que eu passei, eu me emociono. Eu me emociono fácil, na verdade, né? Eu, eu já tenho uma personalidade emotiva de chorar fácil. Então, quando eu falo ainda em alguma coisa que eu passei, que eu tenha passado, que volta tudo isso na minha mente, eu não consigo não me emocionar, não chorar. Às vezes eu ainda consigo, muito raramente. Mas não se cobre. Eu tenho que conseguir sozinha. Deus vai vir tirar com a mão. Gente, ele tem o poder de tirar assim com a mão.
Mas eu vivenciei um processo que, se não fosse eu reconhecer a necessidade de ter uma ajuda profissional, passar por terapeutas, até encontrar uma, porque vai acontecer de às vezes você ir em vários terapeutas e não se identificar, não gostar da forma do tratamento, e eu passei por isso, fui em várias, até que eu encontrei uma assim excelente, que ela não ficava só me ouvindo, só ouvindo meus problemas e pronto, e eu saía dali, dava o horário da sessão, eu ia embora com a cara inchada de tanto chorar. E não, ela falava comigo, você tem que fazer isso, você tem que se fortalecer, já passou, olha para o que você tem hoje, dá valor no que você tem hoje. Então ela foi muito importante no meu processo. Ela ela conversava comigo, ela não só me ouvia, ela me questionava quando eu falava algo, principalmente quando eu questionava alguma coisa do meu marido, porque lá no começo, ele sabe dos vídeos que eu tô gravando, que eu tô falando sobre isso, né? Antes de fazer isso, eu conversei com ele, porque eu não queria que ele, se ele não gostasse, se ele não quisesse né, fizesse esses vídeos, voltasse nesse assunto, eu ia respeitar a vontade dele. Mas ele falou que não teria nada a ver. E então e algumas vezes, por diversas vezes, na verdade, eu comparava ele, ao pai da minha filha, da Larissa, né, ao meu ex, e isso era muito doloroso, porque imagina você ficar sendo comparado pela sua esposa, e eu não comparava nas partes boas, eu só comparava nas ruins. Então, ele ficava sempre em desvantagem. E isso é muito complicado. Então, até para se relacionar de novo, para ter um relacionamento saudável, a gente precisa se curar. Procurar tá bem, porque senão a gente não vai conseguir fazer ninguém bem. Então, durante muito tempo eu tive um relacionamento muito doente. Problemas a gente tem, como casal normal, mas a gente supera e a gente, né, tá junto há um bom tempo. E lá atrás, quando ela já estava com mais de um ano e já tinha praticamente 2 anos do acidente, eu resolvi me relacionar de novo. Quando eu decidi me relacionar de novo, eu falei com Deus como eu queria a pessoa. Eu nem sabia quão importante era a gente falar, a gente descrever como a gente quer o perfil, porque Deus é tão maravilhoso que ele nos dá aquilo que a gente precisa, na verdade, né? Nem sempre é aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que vai nos completar, até nos problemas, para que a gente possa crescer, até nos defeitos. Hoje eu entendo, mas já passei muita situação complicada onde eu falei, gente do céu, onde eu me meti. Mas quando eu conheci o meu esposo, ele tava, né, no site amorimcristo.com e ele hoje é Tinder, né? Que é a atualidade. É o antigo Tinder, mais cristão, amorimcristo.com. Fica aí a dica. Não sei se ainda existe. Procurem. Eu também vou pesquisar. E aí eu conheci várias pessoas. E aí eu não tinha coragem de conhecer pessoalmente, fui conhecendo, fui fazendo amizade e tal. Aí tinha uma sala de bate-papo, enfim.
E aí não tinha WhatsApp, não existia WhatsApp. Existia Message, né? Que era o Message do Facebook, do Orkut, nem lembro direito. Sei que tinha o Message. E aí, que era um bate-papo em tempo real, como o WhatsApp hoje. E aí a gente começou a conversar. Ele me deu o Orkut dele, eu passei para ele o meu. E aí tinha muitas fotos do pai da Larissa, tinha muitas fotos, né, do meu ex. E eu não tinha tirado, tava lá. Muitas mensagens, né? Tudo aquilo que eu postei quando tudo aconteceu, tava lá. E aí o dele, não tinha muitas coisas, mas enfim. E eu conversava muito com as minhas irmãs. A gente sempre foi muito próximas. Nós somos 3 irmãs, 3 mulheres. A gente conversava muito, a minha irmã mais velha já era casada. E aí, por coincidência, ele viu uma foto no meu perfil, que era eu e minha irmã e o marido dela. Tinha algumas fotos de família, onde ele, né, o marido da minha irmã tava. E aí, o meu marido falou comigo assim, de onde você conhece essa pessoa, né, que é o marido da minha irmã? Eu falei assim, ué, ele é esposo da minha irmã. Aí ele falou assim, nossa, eu cresci na mesma igreja que ele. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Conheci ele desde a infância, conheci a mãe dele, as irmãs e tal. Aí eu fui e perguntei o meu cunhado. Printei a foto, né? Nem sei se eu printei, gente. Nem sei se tinha print na época, mas sei que eu salvei a foto e mandei. E perguntei pro meu cunhado, né? Se aquilo que ele tava falando era verdade, se ele conhecia ele mesmo e tal. Aí ele falou, nossa, não acredito, eu conheci ele desde a infância, já fui na casa dele, já quando a gente era da mesma igreja e tal. E porque o pai dele mexia com alguns eventos de jovens, né, de meninos, eram mensageiros do rei, alguma coisa assim. E a gente fazia parte e tal, aí eu já fiquei mais tranquila. E aí eu falei, Deus, será que ele tá dentro do que eu pedi? Porque eu queria uma pessoa que não bebesse, não fumasse, uma pessoa que não fosse de balada, uma pessoa que fosse, né, professasse a mesma fé, para não ter divergência de igreja, vão na missa, ou vão no culto, ou vão, enfim, que a gente fosse para o mesmo lugar. Quando meu cunhado falou que conhecia ele e que era uma pessoa bacana e tal, mas tinha muito tempo que ele não via, mas que realmente conhecia ele da época de infância. Então eu fui conhecer ele pessoalmente. Não foi num restaurante chique, nem nada desse tipo, foi num carrinho de cachorro-quente. Mas foi bom, foi muito bom. A gente conversou bastante. Eu já tava assim, eu não tava com medo devido ao meu cunhado conhecer ele, né? Mas existe um pouco de receio de quem que eu vou encontrar. É realmente a pessoa da foto? As características, a personalidade? Por mais que eu tenha conversado bastante com ele antes de ir, mas é necessário a gente ter um pouco de pé atrás, né? Porque você não sabe como vai ser. Então eu fui com esperança de gostar, de ser uma pessoa bacana, mas bem pé no chão. E aí a gente continuou conversando e se encontrou outras vezes e aí começou a namorar. Foi muito rápido, tudo muito rápido. A gente namorou 6 meses só. Namorou, noivou e casou com 6 meses. Durante esses 6 meses, a gente começou a namorar e ele foi na minha casa e ele conheceu a Larissa. E o que eu mais observei foi o comportamento dele com a minha filha, porque
Se fosse, ele podia ser um homem maravilhoso. Se ele não gostasse dela, ou se eu sentisse que ele não ia tratar ela bem, isso para mim era primordial, porque minha filha era a minha prioridade e eu não ia me relacionar com uma pessoa que não se desse bem com ela, ou com criança, enfim. Ele se dava muito bem com ela, cuidava muito bem dela. Vou até colocar umas fotinhas aqui. Ele, ele era muito carinhoso, sempre foi. Muito carinhoso. Hoje ela chama ele de pai, ela sabe toda a história, mas ela chama ele de pai. E ele me conquistou mais por ela no começo, porque isso fazia muita diferença para mim. Eu queria realmente uma pessoa, mas se a minha filha não gostasse, e criança é muito transparente. Quando a criança gosta, ela gosta. Quando ela não gosta, ela demonstra. Então, assim, o fato dela ir no colo, dela conversar, dela brincar, dela interagir com ele. Então, isso eu observei demais. E aí, no começo, enquanto eu, né, criava coragem para dar um passo maior, que era o casamento. E aí, quando ele me pediu em casamento, foi um susto, porque a gente tinha 3, 4 meses de namoro. E aí, isso foi muito rápido para arrumar as coisas. Só que eu também não tinha pretensão de namorar anos, até porque eu já tinha tido relacionamentos antes de anos. E o tempo de namoro não é indício de sucesso no casamento. A gente conhece a pessoa realmente depois que tá convivendo com ela dia a dia. Como diz as pessoas mais velhas, comendo sal. Depois que você come um pacote de sal com ela, né? Porque no namoro você ainda consegue fingir, colocar uma máscara, que no casamento não dá. Isso cai. Então eu resolvi, queria muito que ela convivesse, que ela tivesse uma referência de masculina, uma referência de pai, uma pessoa para estar me ajudando a cuidar dela. Então eu aceitei. E aí a gente conversou com o pastor, ele começou a ir na minha igreja, porque ele ia numa outra igreja. E a gente conversou com o pastor e tal. E aí ele concordou em fazer. No começo ele ficou achando que era muito cedo, e realmente era, né? Ainda mais por tudo que eu tinha vivido, tudo era muito rápido. Mas não foi precipitado. Porque era para acontecer daquela forma mesmo. Hoje eu entendo. Algumas vezes me questionei de não ter esperado mais para conhecer melhor, porque a gente acha que, se eu tivesse namorado mais tempo, eu teria visto esse defeito ou aquele defeito dele. Talvez teria mesmo, mas teria mudado minha opinião? Não sei. Tivemos problemas devido a ter sido tudo muito rápido? Tivemos, muitos, mas superamos e estamos melhorando, sabe, a cada dia, porque, como eu falei, ele não é perfeito e eu muito menos. Então a gente, durante muito tempo, principalmente no começo do relacionamento, devido a eu vir com muitos traumas, ele também veio com alguns traumas, porque ele também tinha sido casado e tinha passado por um divórcio. Não era o primeiro casamento dele. Então ele entendia um pouco, né? Mas não tinha sido uma perda como a minha. Então eu vim machucada, ainda com feridas que estavam com casca, mas que era só cutucar que abria. Não estavam cicatrizadas, estavam maquiadas, né? Escondidas lá dentro ainda. E que durante algumas situações que aconteciam, elas voltavam a sangrar de novo e isso mexia com o nosso relacionamento.
porque durante algum tempo ele acreditava que eu ainda tinha, né, um amor, os pensamentos voltados no passado, que eu não estava por completo no relacionamento. E talvez nem estivesse mesmo. Eu falava que estava, mas devido a eu não ter curado aquilo que eu vivi, aquela cicatriz, isso influenciou em muitas situações durante o meu casamento, principalmente no começo. Então, por que é importante a gente se cuidar, a gente curar, a gente passar pelo luto, a gente nos permitir chorar e viver esse período? Como eu falei no vídeo anterior, que eu não vivi, as pessoas me cobravam muito, né? Que eu não podia chorar, que eu não podia ficar triste, que eu tinha que pensar no meu bebê, que eu tava grávida. As pessoas não deixavam nem eu sofrer o que eu precisava sofrer e chorar o que eu precisava chorar. Então, isso foi muito ruim. As pessoas falam isso para ajudar na cabeça delas. Não chora, não fica assim e tal. Mas às vezes precisa do choro, precisa liberar isso que tá lá dentro para ver a cura. Então, não reprime ou fala com as pessoas, não faça isso ou não faça aquilo. Dá o ombro, não é demagogia, sabe? Abraça e oferece o carinho, o seu tempo, a sua disposição. E isso realmente vai fazer diferença. E é o que, durante muito tempo, por falta de sabedoria das pessoas à minha volta, por preocupar mais com a minha gravidez do que comigo, não me permitiram viver. Então, às vezes, eu tinha que chorar escondida, eu tinha que, quando eu sentia vontade de chorar, eu tinha que engolir e secar a lágrima e ficar fingindo que estava tudo bem, enquanto não estava. Então, é necessário passar pelo processo e virar a página e seguir em frente. Mas você não pode seguir em frente sem curar o que passou, sem curar a dor, a ferida, porque você vai ferir pessoas. E eu feri durante muitas vezes o meu marido, porque eu falava no meu passado, eu comparava, eu julgava que ele em alguns momentos não era bom o suficiente. Enfim, ele tinha muitos problemas também devido ao divórcio, de personalidade, da história. Enfim, somos imperfeitos. Não existe. Não existe um príncipe nem uma princesa. A gente tem que conviver e tentar ajudar o outro nos seus defeitos, nos seus problemas, orar pela vida deles. O que eu aprendi, que falar não adianta. A pessoa não vai mudar porque eu tô falando, pelo contrário. A gente se desgasta e não tem resultado nenhum. Então é orar, colocar a pessoa nas mãos de Deus, sabe? Pedir o Espírito Santo para conversar com a pessoa, para estar presente, para incomodar, porque a transformação vem pelo Espírito Santo de Deus, não é pela minha fala, pela que o marido ou a esposa fala. Isso gera briga, confusão, discórdia e não gera resultado. E eu demorei muito tempo para aprender isso. E eu às vezes falo ainda, eu sou falha. Quando eu vejo, eu já falei. Mas sei reconhecer. Volto. É difícil reconhecer que errou, pedir desculpa, né? Não é fácil. A gente às vezes é orgulhoso. Ele aprendeu a fazer isso, eu aprendi.
Hoje ele vira para mim e fala, ai, me perdoa, em nome de Jesus, não queria falar isso. Então é necessário a gente entender um ao outro e pesar realmente, né, os pontos bons, os pontos positivos, porque na maioria das vezes as pessoas vão ter mais pontos positivos, mais características positivas que negativas. E a gente foca muito nos defeitos. Então eu vivi um tempo complicado no começo, mas eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do meu marido. E falo com quem tá me ouvindo, se passou por algo parecido, que é possível encontrar pessoa boa. Tem muitas pessoas boas no mundo, apesar de hoje tá tudo tão difícil, as pessoas estão tão difícil de conversar. Eu nem gosto da palavra difícil, é desafiador, né? Aprendi com uma coach que ela, eu vou até deixar aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. Algumas pessoas que me ajudaram a evoluir, a melhorar, a pensar diferente, algumas técnicas que eu nem conhecia. Então, assim, ela até fala muito isso, não fala a palavra difícil, fala desafiador. Ela chama Roberta, uma coach, assim, ótima. Ela, quando eu conheci ela na empresa, ela foi contratada para fazer um trabalho com a liderança da empresa que eu trabalhava. E ela fez um trabalho fantástico, meu Deus. Como ela agregou, assim, na minha vida e na vida de todos ali, na época que ela e a Priscila, que era a psicóloga que trabalhava com ela, foram muito importantes, né, no meu processo também, porque eu falo que Deus é tão maravilhoso que ele, quando o diretor da empresa contratou essa empresa de desenvolvimento de pessoas, elas não só desenvolveram pessoas para um retorno melhor financeiro, de qualidade de serviço, de produtividade para a empresa. Elas fizeram, elas primeiro trataram a gente como pessoa. Eu lembro que na minha consulta com a Priscila, que foi chamado um por um, né, pra gente falar da nossa história, para ela traçar o nosso perfil. E eu lembro que ela falou comigo assim, eu falei que eu não ia chorar nesse vídeo, né? E ela falou comigo assim, no final, eu contei minha história para ela, assim, por alto, né? Não aprofundei em detalhes, até porque a gente tinha um tempo para cada um. E ela falou assim, ela usou essas palavras. E ela falou assim, Marilene, você é a rainha da culpa. Eu nunca vi uma pessoa que carregasse tanta culpa. Culpa por coisas que você não tem controle. Você não pode se culpar. E você se culpa a si mesmo, e isso gera tanto peso. E isso foi tão importante, porque quando ela falou, e ela me explicou que eu tinha que liberar aquilo que eu não tinha controle. Que eu não precisava carregar esse peso todo. E que as coisas que aconteceram não eram minha responsabilidade. E, meu Deus, sabe? E foi assim, foi justamente num período que eu tava nas terapias que a terapeuta não falava nada, só me escutava. E eu entrava num tratamento e parava. Começava uma terapia e parava, porque eu ainda não tinha achado a psicóloga que eu falei que era boa. Então, e aí foi assim, ela é mansa,
Pensa numa pessoa mansa para conversar. Gente, ela fala tão doce, tão meiga. Eu falo que Deus usa pessoas de diversas formas para falar com a gente, para mostrar que ele tá cuidando, que ele tá ali. E assim, foi tão bom ter conhecido, né, ela, a Roberta, fizeram muita diferença. A gente começa a ver que ele foi colocando pessoas no nosso caminho para ajudar na nossa cura estrategicamente. Essa empresa que eu trabalhei durante muitos anos, sou muito grata por tudo que eu passei lá, por todas as pessoas que eu conheci e que eu tenho amizade até hoje, muitas delas. E essa empresa de desenvolvimento, eles fizeram um trabalho tão fantástico que não era só pessoal, só empresarial, só para produzir mais e melhor, para qualificar a gente como gestores melhor. Eles trataram a gente como pessoa primeiro, porque eles entendem, e eu acho muito importante, achei o trabalho incrível por causa disso, porque elas, né, elas entendem que o ser humano, a pessoa que está ali atrás do escritório, atrás, liderando pessoas, ou seja, os colaboradores que estão na frente, na ponta ali, elas têm uma vida, elas têm uma história. E isso vai influenciar no trabalho, no rendimento. Então, eles não focavam apenas no trabalho. Pelo contrário, elas focaram primeiro no desenvolver de cada um. Tem uma ferramenta que eu não sabia na época, né, há uns 3, 4 anos atrás, que existia. Quando essa empresa começou o trabalho lá com a gente teve que preencher essa roda da vida, que a minha. Todas, uns pequenos, outros maiores, toda desequilibrada. Então, isso roda? Não roda. Se eu colocar, materializar isso aqui, não vai rodar, isso não vira uma roda. Isso aqui é para saber o quê? Se sua vida está em equilíbrio em todas as áreas, né? Amor, saúde, finanças, espiritualidade, equilíbrio emocional, vida social. Então, esse formulário tem na internet. Vários sites, se você colocar Roda da Vida, você vai achar. E de vez em quando eu imprimo para preencher, para me ver como é que tá, como é que, para ir comparando, né, no decorrer do tempo, porque as coisas vão melhorando. E se minha vida emocional lá atrás tava péssima, pequenininha assim, hoje eu já consigo colorir mais, porque eu já consigo me sentir melhor emocionalmente. O que a gente não pode fazer é deixar as pessoas influenciar no nosso comportamento, no nosso dia a dia. A gente não pode deixar o que as pessoas falam nos frustrar, nos deixar triste. Então, a minha dica de hoje é: evolua, cresça, faça o que você tem vontade e corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, crie metas, porque se a gente não cria metas e datas e prazos, a gente não sai do lugar. Então, a minha vida seguiu em frente, mas depois de muito tempo, demorou muito tempo para que eu percebesse que era necessário eu ter uma posição, uma postura, eu agi, né, que as coisas não iam cair do céu, ou que Deus
vai colocando as pessoas, mas eu tenho que fazer minha parte. E principalmente não preocupar com o que as pessoas falam, porque se eu fosse preocupar, falaram tanto sobre mim, eu não chegaria a lugar nenhum. Hoje eu ainda estaria lá, triste, depressiva e sabe Deus, né? Como eu estaria, na verdade, nem eu sei. Se eu não pegasse as oportunidades que Deus colocou no meu caminho para crescer, para desenvolver e para que eu fizesse a minha história, para que eu mudasse o rumo da minha história, para que eu não permitisse que aquilo que eu vivi e aquilo que as pessoas falaram definisse quem eu era. Porque quem define não é as pessoas, não é o que elas falam de você. Então, fica a dica. Preocupe menos, aliás, não preocupe nada com o que as pessoas estão falando. Siga o que você tem no coração e não tenha medo de ser julgada, porque a vida precisa continuar. Mesmo depois de uma perda, uma dor, ela precisa seguir em frente. Não tenha medo de julgamentos, porque não vai mudar aquilo que foi, né? Infelizmente a morte não tem cura para isso. Foi, vai ficar saudade. Ai, vou encerrar esse vídeo que já tá tarde, já ficou longo bastante. Tchau, tchau.